voltaram um pouco no tempo, aonde as pessoas, para poder terem água em suas casas, elas precisavam ir até o rio, poder pegar baldes com água e trazer para suas casas. Igual esse fazendeiro aqui, ó. Ele está com o vaso enchendo no rio de água. Porém, um dos seus vasos, como este daqui, ó, ele estava quebrado. E por estar quebrado, por ter um furo, o que acontecia com a água? Ó, a água saía pelo buraco que tinha no vaso. E é claro, ó, o vaso vivia com essa carinha triste, porque ele achava que ele não era tão bom quanto os outros vasos, porque sempre ele chegava na casa do fazendeiro com menos água por causa desse buraco aí. E não era à toa que ele era triste, não, porque nós tínhamos os vasos que eram todos perfeitinhos, que ainda não tinham buraco, que eram mais... O que eles faziam com o nosso vaso furadinho? Eles acabavam tirando sarro, chamando o nosso vasinho de defeituoso, chamando o nosso vasinho de que ele não prestava para nada, que o fazendeiro levava ele, tinha o trabalho de levar ele até o rio, encher ele de água e que ele, ó, acabava chegando com bem menos água que os outros vasos. E o nosso vasinho, de tanto escutar os outros vasos tirando o sarro dele, ele foi ficando cada vez mais triste, se sentindo cada vez mais diminuído, até que ele resolveu ser honesto com o amigo fazendeiro, explicando para ele que era melhor que o fazendeiro não levasse mais o vaso furado para poder encher de água no rio. Ele estava bem triste, né? Ele, na verdade, estava sendo honesto. Ele estava falando a verdade, mesmo que isso doesse no coração dele por não poder mais ser utilizado como os outros vasos. Mas ele foi honesto. Ele falou a verdade para o amigo fazendeiro. E olhem só, quem fala a verdade acaba sempre sendo surpreendido. Querem ver como que o nosso amigo furado foi surpreendido? Então, continue coladinhos aqui na história. O fazendeiro virou para o nosso amigo vaso furado e explicou para ele: o quê? Jogar você no lixo? Jamais! Você já viu como está a estrada entre a nossa fazenda e o rio em que pegamos nosso amigo fazendeiro levou o nosso amigo vaso furado até a estrada, que era o caminho que eles percorriam entre a fazenda e o rio. E olhem só para a surpresa do nosso amigo vaso quebrado, como estava linda a estrada, toda cheia de flores, toda cheia de arbustos, de gramas. Olhem que estrada bonita, parece até um jardim, não é mesmo? E aí, então, o nosso amigo fazendeiro explicou para o nosso amigo vaso furado que, graças a este furo que tinha no corpinho do nosso amigo vaso furado, é que ele podia levar água, ó, para toda a terra que ficava em volta da estrada. E assim, com esse furinho, que era considerado um defeito do nosso amigo vaso furado, ele conseguia abençoar a terra. Ou seja, o nosso amigo vaso quebrado, ele tinha tudo para ter se dado um mal nessa história toda. Ele foi falar, né? Ele foi fazer tudo com muita verdade, ele foi ser sincero, ele foi ser honesto, e ele poderia ter ido mesmo parar no lixo se o fazendeiro achasse que ele era simplesmente um vaso defeituoso, como todos os outros vasos ficavam falando dele. Mas, como ele falou a verdade, mesmo sabendo que ele poderia levar a pior, ter se dado mal, ele percebeu o quanto ele tinha valor. E muitas vezes nós nos sentimos assim, nós nos sentimos um vaso quebrado, que talvez não faça muita coisa, que tem muitas outras pessoas que fazem coisas melhores que a gente. Mas na realidade, ó, todo mundo faz coisas boas. Vou contar um segredo só pra vocês, hein? Vocês sabiam que todo mundo tem defeitos, e ter defeitos é normal. Todo mundo tem pontos positivos e pontos negativos. As pessoas que parecem que têm só pontos positivos é porque elas aprenderam com honestidade
a cuidar melhor dos seus pontos negativos e transformá-los em coisas boas, em coisas positivas. Assim como o nosso amigo, ó, vaso quebrado. Depois que ele ouviu dos outros que esse quebradinho seria um defeito, ele achou que ele só tinha pontos mais negativos. Mas quando o fazendeiro, uma pessoa iluminada por Deus, explicou para ele que, na realidade, o que ele pensava ser negativo era positivo, ele aprendeu que mesmo com o seu buraquinho aqui, o seu furinho, ele podia fazer muitas coisas boas toda vez que ele fosse do rio até o caminho de volta para a fazenda. Assim como você que está aí me assistindo também. Você tem muitas coisas boas, inclusive a honestidade. Seja sempre honesto. Faça sempre tudo com muita verdade, com muita honestidade. Mesmo que pareça que você vai ser prejudicado, vai ser punido, vai acabar levando a pior parte da história, lembre-se sempre, haja com honestidade.